No início dos anos 2000, nós tivemos um boom nas comédias românticas, com todas elas seguindo uma cartilha óbvia, mas ainda assim fazendo muito sucesso, se tornando o amor como uma grande resposta para tudo, fazendo com que as pessoas sonhassem com aquilo, idealizassem e desejassem o encontro com a pessoa certa mais do que tudo. Com isso, ficamos muito inocentes sobre o amor e as relações humanas. E graças a isso, Blue Valentine acabou iludindo você, bem antes de você mesmo dar play no filme, pegando o espectador mais apaixonado e quebrando ele ao meio no final da história. Não pelo desfecho triste, mas pela realidade abordada e por mostrar o impacto que o tempo e os desejos particulares de cada um tem nas relações humanas. Eu sou o Pedro Pós-Créditos e se você é novo no canal, já deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo apaixonado que vai ficar assim no final da história. Nesse período, era muito comum vermos as caras de Matthew McConaughey, Hugh Grant, Julia Roberts ou Kate Hudson estampando posters de comédias românticas. A ideia era sempre a mesma. Começava com um encontro improvável, depois tinha um conflito, que podia ser por um mal-entendido, uma mentira, o que quer que fosse. Aí a gente ia pro terceiro ponto, que era a separação. A gente tinha o último ponto dessa cartilha, que era a reconciliação com um final feliz. Sempre era a mesma coisa e a gente assistia mesmo assim, até porque quem não gosta de um final feliz? Nesse contexto, em 2010, surge um filme de romance com Michelle Williams e o queridinho de Diário de uma Paixão, Ryan Gosling, e aqui, Blue Valentine já começou a te iludir. Numa tradução literal do título, nós teríamos algo como Dia dos Namorados Azul, o que, além de não fazer sentido, não seria tão vendável assim. Portanto, ele vem para nós aqui no Brasil como Namorados para Sempre. E é aqui que o filme já começa a agir. Graças a esse título, que mesmo não combinando com o original, que depois eu vou estar comentando, junto às comédias românticas que serviam de bagagem, ele já te impõe essa esperança de que tudo pode terminar bem no final. Na história, a gente acompanha Dean e Cindy, um casal com a relação desgastada, passando por um dia complicado, enquanto vemos flashbacks que contrastam como se conheceram e como estão hoje em dia. Dean começa a história como um cara solitário, apaixonado, um sonhador com talentos, mas nenhuma ambição, enquanto a Cindy sonha em ser médica e cuida da avó, ao mesmo tempo em que se questiona como é estar apaixonada. Aqui a gente já vê o quão ambos são diferentes, mas isso não importa tanto, agora pelo menos no começo que eles estão se conhecendo, mas lá na frente vai fazer muita diferença. Nós vemos ao longo da história a Cindy como essa mulher independente, isso desde o passado já, querendo resolver seus problemas sozinha, cuidando da avó e de si mesma e, quando adulta, arrumando a casa, cuidando da filha e levando ela para a escola. Tudo isso enquanto ainda persegue a sua vontade de crescer profissionalmente. Enquanto Dean se acomodou, se satisfazendo com uma vida simples e sempre que possível bebendo sua cerveja, dizendo que isso supostamente seria um privilégio devido ao seu trabalho. Dean começa o filme como um sonhador, um homem querendo se apaixonar e de fato ele consegue. A Cindy começa também do mesmo jeito, querendo se apaixonar, mas ao longo do tempo esse amor não foi suficiente. Tanto que a Cindy questiona Dean se não tem mais nada que ele queira, não porque queria que o marido tivesse um trabalho melhor ou fosse alguém importante, mas porque já não aguentava mais o comodismo do marido ou mesmo a beleza na simplicidade que ele enxergava. Querer ser marido, ser pai é lindo, mas e o que mais? Não tem mais nada? Ambições, sonhos, desejos, realizações. Enquanto a Cindy queria tanto e buscava aquilo, Dean não conseguia acompanhar, porque já se sentia satisfeito. Fica difícil a gente querer culpar algum dos dois pela situação. Em vários momentos na história, a gente vê o quanto a Cindy ainda ama o Dean, seja querendo confortá-lo após a morte do cachorro, percebendo no carro que, sem querer, expôs o que achava do seu marido, dizendo que o ex dela estava gordo, parecendo um fracassado, e vendo seu erro, tentando confortá-lo, dançando com ele a música que ele gravou para os dois. Existe um amor ali ainda. Pouco,
mas existe. E Dean tenta fazer aquilo crescer, mas sempre da maneira errada, achando até que a Cindy é ingrata com ele. Afinal, ele faz brincadeiras na hora errada, não ajuda ela a cuidar da casa, nem consegue dormir na mesma cama que ela. Não porque ela não queira, mas porque tá tão bêbado que não consegue se levantar de onde está. Porque por não ter concluído seus estudos, pensa que o que ele faz tá bom e que não precisa de mais do que aquilo. É triste ver os flashbacks deles se conhecendo e vendo todo aquele amor construído se despedaçando ao longo de quase 2 horas. Principalmente porque é exatamente a cartilha que eu expliquei antes. A gente começa o filme tendo um encontro improvável, aí surge o conflito, mas aqui que vem a diferença. O responsável por esse conflito não é nenhum mal-entendido ou coisa do tipo. É só o inevitável e temido tempo. Tempo que acaba sendo um vilão impossível de culpar ao querer contrariar, até porque todos nós somos seus reféns e porque ele age indiretamente nas relações. E aqui chegamos no grande ponto da cartilha, a separação. E aqui Blue Valentine acaba com um sonho de um final feliz. Mas não é de forma instantânea que isso acontece. Durante todo o filme, isso ocorre e, sádico como o filme é, ele te ilude, te dando breves momentos de esperança, seja após uma discussão com ambos dançando, após a Cindy dizer que quer o divórcio, o Dean joga a aliança, mas logo se arrepende e vai atrás, e apesar de toda a raiva que sente do Dean, a Cindy ainda consegue entender o seu parceiro e até ter empatia de procurar com ele. E quando não é isso, são os flashbacks que nos estimulam a torcer pelo melhor. Mas já não tinha como vencer o estrago que o tempo causou. No final, quando a grande discussão acontece, o filme nem sequer nos deixa ver ela por completo. Só a parte que de fato importa. Dean vai embora e a filha logo vai atrás, querendo que o pai fique. Aquela garotinha não é só a filha deles, mas somos nós, espectadores apaixonados que não aceitam acreditar que aquilo de fato está acontecendo. Dean então mente para sua filha e vai embora. É de uma genialidade tão cruel o final do casal ser logo após eles se casarem no flashback, mas aqui entendemos de fato o título, tanto o original, Blue Valentine, que graças à palavra mais o símbolo do azul, a gente pode entender como namorados tristes ou namorados melancólicos. Isso, lógico, não simplesmente pelo fim, mas como ocorreu aquele fim. E acaba fazendo sentido a tradução que tivemos de namorados para sempre. Até fica mais claro o porquê de ser tão genial e cruel. Logo após eles se casarem, mostrar eles terminando. É aqui que entendemos por que o filme te iludiu. E isso aconteceu porque você entendeu que o título disse: eles vão terminar juntos, quando na verdade ele quer dizer que era muito improvável que isso desse certo. Não só pelas diferenças e crenças de ambos, mas porque eles nunca conseguiram ser um casal, nunca conseguiram ser marido e mulher. E justamente por isso, o casamento precede o fim deles, e vemos fotos de ambos juntos nos créditos, porque ainda havia um amor ali, mas não tinha como ter uma relação. E o que sobra para eles são os flashbacks que nós vimos, onde eles podem ser felizes sendo apenas namorados para sempre. Bom, galera, isso foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram esse formato, dá uma conferida no meu vídeo lá sobre Blade Runner, que eu garanto que vocês vão estar curtindo também. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e isso é tudo.